Oi, gente, vamos lá, galerinha. Hoje com germânicos e mais precisamente um dos povos germânicos, que são os francos. Olha, gente, então assim, vocês viram lá no fim do Império Romano que os romanos, o Império, né, entra em crise entre uma série de motivos por causa do contato com os povos bárbaros, né, que os romanos chamaram de bárbaros. Desculpa, gente. Ligações aqui indesejadas. Mas então, vocês acreditam que os romanos também entendiam os bárbaros como indesejáveis, né? E quem eram esses bárbaros? Segundo os romanos, eram aqueles que balbuciavam qualquer coisa lá, que os romanos não entendiam, né? Os romanos falavam latim. E aí vocês viram então que esse posicionamento dos romanos, ele é entendido em relação aos bárbaros, é entendido de uma maneira pejorativa, né? Quer dizer que você está colocando para baixo o diferente, o estrangeiro, né? Dizendo que ele é inferior, que ele é bruto, que ele é selvagem, que ele é inculto, que ele balbucia qualquer coisa que a minha língua não sabe entender, compreender. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra bárbaro tem a ver com estrangeiro, né? Bárbaro, bárbara é estrangeiro, estrangeira. Mas a etimologia da palavra, né? Bárbaro vem dessa lógica do balbuciar, bárbaro. A palavra vai se transformando. E aí surge essa noção, então, do estrangeiro que fala uma língua que eu não entendo porque a minha cultura não fala essa língua. Pensavam os romanos, né? Pois bem, no norte da Europa existia vários povos bárbaros, né? Eu coloquei alguns aqui então, tártaros, eslavos, saxões, germânicos, tal. Então assim, que fique claro que o bárbaro é o não romano, é o estrangeiro em relação a Roma. E todos esses aqui são. Só que digamos que cada um desses grupos se subdividem, né? Eu peguei aqui, por exemplo, os germânicos. Os germânicos se subdividem aqui nesses subgrupos, digamos assim, né? Godos, ostrogodos, burgúndios, visigodos, enfim. Desses todos aqui, todos eles bárbaros, tá? Desses todos, quem vai ter um destaque, uma importância histórica maior nessa transição de Idade Antiga para a Idade Média serão os francos. Povo que está relacionado com os germânicos e que são bárbaros, são estrangeiros em relação a Roma. Tá, olha lá a imagem que bonita, né? Então, a indumentária, as roupas, o capacete, são povos guerreiros, né? Tá vendo o elmo? Cada uma dessas características tem um significado, não é à toa. Então, seus escudos, lanças, aqui demonstrados como um povo guerreiro, né? Tá vendo? Ó, são loiros, muitas vezes ruivos, de pele clara, né? Gente, germânicos, da região da Germânia, né? Que vai oferecer influências para aquilo que a gente chama hoje de Alemanha, principalmente, né? Com línguas ali aparentadas. O germânico gerou o alemão. Lembra, o latim não gera o português, o espanhol, o italiano, línguas modernas, né? Mesma coisa os germânicos, só que nesse caso em relação aos alemães principalmente. Tá.
Política descentralizada. O que é isso? Para a gente comparar, Roma tinha a política centralizada na mão dos imperadores, não é? Tomando as decisões. No caso dos germânicos, não existe um imperador que comanda tudo. Não é centralizado, é descentralizado. Então existiam vários clãs, várias tribos, e dentro de cada tribo existia o seu líder. Um homem mais velho, é patriarcal. Lembra? Patri, pai, paterno, né? Então, vários homens líderes que conduziam essas tribos através dos laços de parentesco, né, desses grupos. E a característica, de uma maneira geral, entre todos eles, era uma tradição guerreira. Essa era a principal característica. Morrer em batalha era algo digno. Morrer idoso, quentinho numa cama, muitas vezes podia ser entendido até como símbolo de vergonha, né? Ou de, às vezes eles poderiam entender como, não fui agraciado pelos deuses, porque ser agraciado pelos deuses significa morrer em batalha. Thor. Enfim, todas as decisões, como eu estava dizendo, né, que tem a ver com o laço patriarcal, o laço de parentesco desses clãs, as decisões são resolvidas em assembleias. Lembra que a gente já viu a assembleia, né? A assembleia é uma reunião de pessoas para decidir sobre algo, né? Outra característica aqui, que não é exclusividade dos germânicos, dos francos, nem de nenhum bárbaro. Os romanos faziam isso, praticavam isso também, que é o butim, né? Lembra a prática do butim? De você pilhar, de você assaltar os objetos de valor dos povos dominados, dos povos conquistados, né? E redistribuir isso para o seu grupo. Viviam de pastoreio, menos de agricultura, porque o norte da Europa é mais complicado nesse sentido, por causa do frio, né? Vamos chegando perto de clima polar. Quanto mais para o norte, lembra? Clima polar, muito gelo e tal, acaba dificultando. Mas assim, os germânicos possuem várias tribos. E entre essas tribos existem os francos, que vão ter um destaque. Vocês vão ver o que eles vão aprontar. Eles vão dominar uma boa parte da Europa. E esses reinos vão ter uma certa duração, né? Não, nem se compara com o Império Romano, a duração. Mas, considerando a turbulência social, política daquela época, até que eles vão ter uma duração razoável aí. Vamos ver? Então, vamos dar destaque aqui para os francos. Lembra que são vários grupos, não é? Os francos são os mais importantes entre eles. Olha, esses francos ficaram lá longo tempo no poder, né? E aí a gente acaba, a história, né, os historiadores observando lá os fatos desse povo, acaba dividindo a história desse povo em dois momentos. Num primeiro momento em que uma dinastia chamada Merovingia estava no poder, e um segundo momento em que a dinastia Carolíngia estava no poder, com reis principais em cada uma dessas dinastias. Professor, mas espera aí, o que quer dizer dinastia? Dinastia, digamos que é uma família real, uma família de reis. Então, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, Alexandre III da dinastia Góis, da família Góis. Aí o Alexandre morre e entra o seu filho da dinastia Góis. Aí morre e entra o seu neto, Alexandre IV, Alexandre V, Alexandre X, da dinastia Góis. Aí de repente, lá pelo Alexandre XII, ele falece. Só estou dando um exemplo, tá, gente? Não tem nenhum familiar próximo, direto. Aí quem é o familiar mais próximo talvez seja o sobrinho, exemplo.
E esse sobrinho não tem o sobrenome Góes, tem o sobrenome Gonçalves, tem o sobrenome Silva, né? Sei lá, pegando nomes básicos aqui, Andrade, qualquer nome, eu estou dando um exemplo. Aí começa então uma nova dinastia. Sei lá, Roberto I da dinastia Gonçalves. Aí Roberto I tem um filho, Roberto II da dinastia Gonçalves. E assim vai. Isso para explicar a lógica da palavra, né, do termo dinastia. Então, digamos que é uma família real. Então, vocês estão entendendo que se a gente traz essa lógica para os francos, tivemos duas dinastias. A dos Merovingios e a dos Carolíngios. Sendo que o Clovis e o Carlos Martel são os principais representantes aqui da Merovingia, da dinastia Merovingia. E o Pepino o Breve, né? Mais o Carlos Magno da dinastia carolíngia. Eles são carolíngios. Tá vendo que eu dei um destaque aqui, né? Coloquei com letras garrafais aqui o Carlos Magno. Essa figura aqui. Ele é o principal rei de todas as dinastias enquanto os francos estavam no poder, não é? Vocês vão ver por quê. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Tá, vamos ver um de cada vez. Primeiro os merovingios, depois os carolíngios. Gente, olha a extensão aqui primeiro. Então lembra, ó, Península Ibérica, Península Itálica, Península Balcânica. Lembra que a gente estudou Grécia aqui, né? Aí vamos para o norte da Europa, aqui a Grã-Bretanha, a Irlanda, né? Então, o Império Romano tinha dominado o sul da Europa, né? Só que o que acontece? Os bárbaros invadem, vocês viram que aos poucos o Império Romano vai se fragmentando. Depois que o Império Romano se fragmenta, os bárbaros vão formando um novo reino, que é o Reino Franco. E ele teve mais ou menos, né, essa extensão que vocês estão vendo aqui. A maior parte do Reino Franco equivale aqui a essa região, ó, esse biquinho aqui, tá vendo? Essa região hoje é a França. França, Franco, será que tem a ver? Claro que tem a ver, né? Antigamente essa região era chamada de Gália. Na região da Gália é fundado o Império Franco. O Império Franco vai crescer, vai dominar tudo isso aqui, né? E vai gerar aquilo que a gente chama hoje de França. Claro que a França não tem esse tamanho todo, mas boa parte da França equivale ao território franco. Tá, e o que aconteceu aí, nesse comecinho da história, né? Um rei chamado Clovis, bárbaro, toma contato com o antigo Império Romano, né, e com a cultura romana, e ele percebe então que lá existe aquilo que a gente já estudou, que é o cristianismo. O Clovis, ele é o primeiro rei a se converter, é o primeiro rei bárbaro a se converter ao cristianismo. Eles começam a perceber que criar relações de vínculo com o cristianismo aumenta o poder político deles, né? Religião mais política. Isso aumenta o poder deles e, portanto, ele acaba se convertendo. É o primeiro rei germânico a se converter ao cristianismo, né? E assim ele vai expandindo o seu território. Por isso que ele é um marco importante, por ter sido o primeiro. Certo. Vai passando tal. Quando a gente chega na fase aqui do Carlos Martel, por que a gente coloca o Carlos Martel em destaque? Olha, vamos analisar esse mapa de baixo. Então vocês estão entendendo que o Reino Franco está aqui, né? Mais ou menos. E para que esse Reino Franco, aqui nessa região de sul, sudoeste do Império Franco, é divisa com algo que está acontecendo por fora, né, desse Império Franco. Essa parte alaranjada aqui é domínio de um outro povo, que são os árabes. Os árabes, eles surgem aqui na Península Arábica, né? Só que eles começam um processo de expansão, tanto para o Oriente, lá seguindo para o lado da Índia,
quanto para o Ocidente, vindo aqui para o lado da África, passando aqui para a Europa, na Península Ibérica, e quase avançando sobre o Império Franco, sobre o Reino Franco. E então, o que o Carlos Martel, que era o rei da época, fez? Impediu a passagem dos francos, porque os francos, desculpa, dos árabes, porque os árabes, se não fosse por Carlos Martel, teriam dominado essa região, muito provavelmente. Eles estavam tentando cercar a Europa, vendo? Vindo tanto aqui pela Ásia Menor, quanto aqui pela Península Ibérica. A Europa estava sendo cercada. E o Carlos Martel impediu a passagem dos muçulmanos pelo resto da Europa, né? Uma famosa batalha que foi chamada Batalha de Poitiers, né? Ou Poitiers. Essa é a importância do Carlos Martel. Então, o Clovis, por ter sido o primeiro convertido ao cristianismo, e o Carlos Martel por ter impedido o avanço dos árabes que acreditavam na religião muçulmana, que acreditavam na religião islâmica. Assistam ao vídeo dos árabes falando, lá eu falo sobre os muçulmanos, sobre o árabe, e a gente detalha melhor essa história, tá? Então esse encontro aí de árabes muçulmanos com cristãos na Europa. Tá bom? Só para comentar então brevemente aqui dos árabes e dando sequência então, passando agora para os carolíngios. Olha lá, os carolíngios. Os dois destaques, Pepino o Breve e Carlos Magno. Pepino o Breve fez acontecer a dimensão grande do Sacro Império Romano Germânico. Peraí. Sacro tem a ver com santo, né? Império Romano tem a ver com a região que hoje a gente chama de Itália, e germânico tem a ver com a região que hoje a gente chama de Alemanha. Então, se eu voltar no mapinha ali, ó, seria mais ou menos isso aqui, mais a região da Península Itálica, né? Então ele amplia. E o que o Pepino Breve fez de importante? Derrotou os lombardos. Os lombardos é um povo que vivia ali na região da Itália, daquilo que a gente chama de Itália hoje, né? E ele entrega aquelas terras no centro da Península Itálica, onde está a cidade de Roma, e tira aquilo dos lombardos, que é um outro grupo de bárbaros, né? E ele deixa aquela terra para a igreja, reservada para a igreja católica cristã, não é? Isso é importante até os dias de hoje, tá bom? Vocês vão ver aí os avanços que vão acontecer na história até os dias de hoje. Haja vista que hoje o Vaticano, que é a sede da igreja cristã, é um país, gente. É um país que está dentro de uma cidade. Olha só, hein? É diferente, né? Do que a gente está acostumado. Imagina um país dentro, um estado dentro de uma cidade. A cidade é Roma. Lembra? Existe a Itália. No centro da Itália existe a capital da Itália, não é? Que é Roma. Dentro de Roma existe um país, existe um estado, que se chama Vaticano. E quem governa, quem comanda ali é o Papa. O Papa é o líder político e religioso desse estado, do tamanho de uma praça, que chama Praça de São Pedro, desse estado pontifício. Vocês vão ver, a gente vai chegar nisso ainda. Mas qual que é o começo dessa história toda? Lá com o Pepino o Breve, quando ele derrota os lombardos e entrega aquelas terras para os papas, que vão dar sequência nessa nossa história aí. Importante a figura do Pepino Breve, então, da dinastia dos carolíngios. Agora, o Carlos Magno, lembra que eu comentei que era o mais importante, né? Importante pela extensão territorial
Importante pelos vínculos profundos que ele cria com a Igreja Católica, né? Ele se converte ao cristianismo também, né? Com certeza, já se torna cristão. Ele promove o cristianismo de uma maneira muito intensa a partir do momento que ele funda mosteiros, a partir do momento que ele dá poder para os episcopados, né, que são administrados pelos bispos. Lembra que os bispos estão dentro da hierarquia da Igreja Católica, né? Ele estimula a questão intelectual de pensar o cristianismo, né, de pensar quais são os fundamentos do cristianismo para orientar as pessoas ao longo de todo o Império Franco. Quer dizer que o cristianismo que vem lá naquele histórico, né, quando chega aqui no Carlos Magno, ele tem esse impulso. Daí a importância do Carlos Magno. E ele encomenda a revisão da Bíblia. Isso tudo que a gente está vendo aqui é chamado de renascimento carolíngio, né? Esse estímulo à questão cristã, à questão intelectual do pensamento cristão, tal. Vocês verão grandes pensadores, grandes filósofos intelectuais que que dão um fundamento para o cristianismo, que nasceu lá no Império Romano e vem se desenvolvendo até esse período aqui que a gente está vendo. Carlos Magno, figura importantíssima, então, desse período. Porém, com o tempo, acontece a morte de Carlos Magno. E aquele reino passa a ser dividido em 3 partes, inicialmente, pelos seus netos, que não vão conseguir administrar, não vão conseguir manter uma unidade. A partir dali, o antigo reino franco vai continuar se dividindo em várias pequenas porções, que a gente vai chamar de feudos, e que a gente estuda lá nas aulas de Idade Média, né? Então, com a morte de Carlos Magno, divisão das terras, disputa entre os sucessores, o reino franco vai chegando ao fim. Agora, vocês entenderam lá no mapa que o centro da França é esse reino franco. Peraí, mas e em volta? E em torno? Vamos ver? Dá uma observada nesse mapa. Olha aqui, a gente está falando dessa região central, né? Da Europa. Só que lembra no entorno? Em torno temos aqui, por exemplo, os árabes. Em torno aqui, por exemplo, temos os magiares. Esses daqui são bárbaros, tá? Em torno temos aqui os famosos vikings, na Península Escandinava, onde hoje é Noruega, Finlândia, Dinamarca. Tá vendo essa penínsulazinha menor? Aqui são os reinos, as terras baixas. Me fugiu o nome agora. A Holanda, né? Enfim, esses países modernos têm origem entre os vikings. Então, temos aqui o reino franco, os magiares, os vikings e os árabes, que estão vindo lá da Arábia, né? Tá. Então, vamos dar destaque aqui, ó, os vikings e os magiares, porque esses são bárbaros, né? Nossa aula aqui é sobre os bárbaros. Vindos da Escandinávia, são grandes navegadores conhecidos, né, pelas suas embarcações, né, enfeitadas e pelo terror. Lembra que eles navegavam tanto pelo mar quanto pelos rios, né? As embarcações não eram tão grandes, eles entravam nos rios e tomavam de assalto ali as cidades, as tribos, né, que eles tomavam contato, pilhavam, praticavam butinha, mas ao mesmo tempo também iam fundando pequenas colônias que iam crescendo, outras nem tanto, mas enfim, essa era a vida no meio daquele frio, daquele gelo, a resistência, né? No caso dos magiares, na fronteira com a Ásia. Então lembra que a Ásia está aqui, né? Lembra que, olha aqui, ó, tá a Península Balcânica. Então lembra que a gente estudou aqui Grécia, no norte da Grécia, a antiga Macedônia, né? Então os magiares, eles estão
ao norte, mais ao norte da Península Balcânica, nesse limite entre Europa, Ásia e Península Balcânica. Grupo de nômades também estão fazendo incursões aqui sobre os francos, né? As setinhas indicam aí esses ataques. Tá? Então, só para a gente ver que existem outros grupos além dos francos. Tudo bem? Então, gente, é mais ou menos isso, para a gente não se alongar muito mais. Valeu!